crianças, tudo bem com vocês? Que bom encontrar vocês aqui de novo. Hoje a gente vai continuar a história dessa semana, mas antes eu quero voltar com vocês lá no nosso texto de memorização. Vocês lembram qual que é? Está em Mateus capítulo 28, verso 19. Ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Lembraram? Muito bem. Hoje a nossa lição vai falar sobre uma classe de pessoas que se chamam judeus e diz que eles eram invejosos. Eu vou ensinar duas palavras para vocês bem importantes, então vamos prestar atenção, tá bom? As duas palavras que a gente precisa aprender hoje são, primeiro, judeu e a segunda, gentil. Quando a gente nasce no Brasil, a gente é chamado de quê? De brasileiro, né? Na época de Jesus, as pessoas que nasciam na terra do povo de Deus eram chamados de judeus. E todos os que nasciam em outro lugar, que não nasciam na terra do povo de Deus, eram chamados de gentios. Às vezes a gente escuta a palavra gentil e acha que é uma pessoa simpática, mas dessa vez não. Gentil significa uma pessoa que não nasceu dentro do povo de Deus. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver a continuação da história. Paulo e Barnabé estavam na cidade de Antioquia pregando o evangelho de Jesus, quando eles falaram para os judeus: vocês foram os criminosos que mataram Jesus, vocês que crucificaram Jesus. E os judeus que nasceram no povo de Deus ficaram muito ofendidos com eles. Mas o povo daquela cidade, os gentios, gostaram da mensagem. Então eles foram até Paulo e Barnabé e convidaram eles. Falaram assim: Paulo, a gente gostou da sua mensagem, volta no sábado que vem para pregar para a gente. Você gosta quando você vai na igreja e o pastor começa a falar de Jesus? Pois é, eles também gostaram. O final da mensagem de Paulo foi sobre o perdão. Ele falou que todos que tinham cometido pecado poderiam pedir perdão para Deus e Deus ia perdoar os pecados. Todo mundo gostou dessa mensagem. Mas os líderes judeus não gostaram nem um pouco. Então, passou a semana e Paulo e Barnabé foram até o templo de novo. Olha eles bem aqui, esse é o Barnabé, esse é o Paulo. Eles voltaram lá no templo de Deus, no outro sábado, para pregar para os irmãos. E aconteceu o seguinte: quando eles chegaram na sinagoga, tinha muita gente mesmo. Quase todo mundo da cidade tinha ido assistir à pregação de Paulo e Barnabé. E aconteceu que os líderes judeus não ficaram nem um pouco felizes com isso. Eles foram também e tentaram atrapalhar. Começaram a falar para os irmãos: o sermão que Paulo pregou sábado passado era mentiroso. Ele contou um monte de mentira para vocês. Vocês estão acreditando em dois mentirosos. Mas não era verdade. Paulo e Barnabé eram homens de Jesus, eles só falavam a verdade. Então eles continuaram pregando, eles não ficaram com medo dos líderes. E eles continuaram pregando e pregando mais, e as pessoas estavam gostando da mensagem, iam aprendendo sobre o que eles estavam falando, até que os judeus falaram que era para eles pararem de pregar. Falou: chega, Paulo, a gente não quer mais que você pregue. Então Paulo virou para eles e falou assim: vocês que são judeus deveriam ser os primeiros a querer ouvir a mensagem de Jesus. Mas porque vocês não querem ouvir, então nós vamos pregar para os gentios. Eles ficaram assustados, os judeus, porque eles não gostavam dos gentios. Os judeus achavam que a mensagem de Deus era só para eles. E eles não queriam que nenhum gentil escutasse a mensagem de Jesus. Quando Paulo falou: você que é judeu não quer ouvir a mensagem, então eu vou pregar para os gentios. Eles ficaram com mais raiva ainda. Mas os gentios ficaram muito felizes, porque eles não nasceram no povo de Deus, eles não sabiam dessa mensagem de Jesus. E eles queriam conhecer, então eles ficaram muito felizes. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé dessa cidade, botaram eles para correr, eles não podiam mais pregar naquela cidade. Mas eles continuaram, foram para outras cidades. Paulo e Barnabé viajaram para um monte de lugar diferente, pregando a mensagem de Jesus, começando igrejas novas, até que um dia eles voltaram na cidade de Antioquia e foram na igreja de novo. Eles encontraram com os irmãos daquela vez e contaram as notícias, contaram que tinha aberto igrejas novas, que muitas pessoas tinham se convertido,
que a viagem deles tinha sido um sucesso, que eles pregaram a mensagem para muitas pessoas novas, para muitos gentios. E todo mundo, todos os irmãos lá da Antioquia ficaram muito felizes e satisfeitos com a viagem deles. Agora, a viagem de Paulo não acabou por aqui. Essa foi a primeira viagem que ele fez e ela teve um resultado muito bom. Depois que eles voltaram para Antioquia, Paulo saiu para fazer outra viagem. Ele sabia que ia ser difícil, mas dessa vez ele deixou Barnabé em casa. Barnabé ficou descansando e Paulo foi viajar com outro amigo. O nome dele é Silas. E na próxima semana a gente vai aprender sobre a viagem de Paulo e Silas, que vai ser muito interessante. Eu espero que vocês não percam a nossa lição da próxima semana, tá bom? Amanhã a gente ainda tem mais uma mensagem especial para vocês, então eu vou esperar vocês amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.